E aí, seus lariquentos, meu nome é Zamoto, sou larica vegana e hoje eu vou mostrar pra vocês 10 dicas pra ter uma alimentação mais saudável. Se você gostar desse vídeo, não deixe de deixar seu like, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever aqui no canal. Pra começar esse vídeo, eu queria dizer que eu não sou nutricionista, então se você tiver alguma restrição alimentar, alguma doença, pode ser que essas dicas não sejam pra você. Tudo isso que eu vou falar agora são modificações que eu fiz na minha própria alimentação e com aprendizado de pesquisas, de seguir pessoas, de ir na nutricionista e observar meu próprio corpo, eu percebi que elas funcionavam muito pra mim e tenho certeza que vai ajudar vocês a ter uma alimentação mais rica e mais saudável e mais equilibrada. Vocês sabem muito bem que eu sou fã de fritura, sou fã de comer junk food de vez em quando. Vocês sabem que aqui no canal rolam umas receitas bem lariquentas mesmo. Mas pra mim uma alimentação saudável é exatamente essa, que você pode comer as coisas que você tem vontade. Se você quiser comer fritura, se você quiser comer coisas industrializadas, não vai ter problema nenhum, porque a sua alimentação ela é tão forte que ela vai fazer com que seu corpo se mantenha equilibrado e funcionando bem, apesar de você querer matar essas suas vontades. E pra mim, isso, de fato, é uma alimentação saudável, sem ser totalmente restritiva. Então, minha primeira dica é você começar a usar mais temperos frescos. Vocês sabem muito bem que eu amo usar gengibre, cúrcuma, alho aqui nas minhas receitas. Além de aumentar a imunidade, todos esses temperos, eles têm ações antioxidantes e anti-inflamatórias, o que vai ajudar muito o funcionamento do corpo de vocês. Além disso, tentar trocar os temperos de saquinho, que às vezes podem ter muito sódio, ou os temperos já muito secos, por ervas frescas, então salsinha, cebolinha, manjericão, tentar brincar um pouco com esses sabores e tentar usar esses temperos que vão, além de dar cor, além de dar um gosto maravilhoso para sua receita, trazer mais propriedades para ela. A minha segunda dica é para vocês passarem a comer mais frutas no seu dia a dia. Elas são fontes de muitos nutrientes que são essenciais, então vitamina C, elas têm muita fibra também, muitas delas têm potássio e também ácido fólico, então é muito legal a gente trazer frutas para enriquecer a nossa alimentação. Então eu pus uma meta de consumir mais ou menos 5 frutas por dia. E quem me segue lá no Instagram, @luiz_mota, sabe muito bem que eu tento incluir elas na minha alimentação. A dica que eu dou pra vocês é colocar bastante frutas logo pela manhã. Então às vezes eu pico 1, 2 ou 3 frutas assim pra já comer a natura. Costumo colocar elas na minha receita ou na minha tapioca, na minha panquequinha de manhã. Gosto também de brincar com sucos, que eu posso colocar várias frutas logo de manhã. Se você conseguir consumir elas pela manhã, você consegue já garantir esse seu consumo de frutas por dia e aí você não precisa ficar preocupados com ela, porque eu sei que ao longo do dia é mais difícil da gente consumir. Outra dica também é que fruta é um lanchinho super prático, fácil e vegano, então se você quiser incluir elas no seu lanche da tarde, levar para o trabalho, é uma opção muito saudável e muito legal. E outra coisa que eu adoro fazer é colocar as frutas nas minhas saladas, então é outro momento que eu consigo consumir elas e eu trago uma coisa mais divertida assim para minha salada, um sabor mais diferente e fica muito gostoso. Outra dica que eu adotei faz um tempinho já, por recomendação da minha nutricionista, são shots para imunidade, que eu tomo de jejum logo quando eu acordo. Lá no Instagram tem várias receitas de shot de imunidade, eu tô sempre postando eles, mas a internet também tá cheia deles. Eles são uma forma muito fácil da gente consumir superalimentos, então espirulina, maca peruana ou até alguns suplementos, tipo glutamina, assim, a gente pode misturar tudo isso, aproveitar e colocar cúrcuma, gengibre, limão, e aí a gente cria esse shot que vai, tipo, melhorar muito mais a nossa energia, a nossa imunidade, vai enriquecer a nossa alimentação. Se você ficou curioso, olha os destaques lá no meu Instagram, @luiz_mota, porque lá eu tenho 2 receitas já de shot matinal. A minha outra dica é para vocês comerem mais alimentos crus. Eles melhoram muito a nossa digestão, eles ajudam a nossa flora intestinal a trabalhar melhor, é como se fosse um limpa-tudo, sabe? Porque com ele você vai conseguir ir muito mais vezes no banheiro. Muita gente já sabe que a maioria dos alimentos é muito mais fácil para o nosso corpo absorver todos os nutrientes dele se ele estiver cru, mas eu acho importante repetir aqui. Quando você começa a trazer esse tipo de alimento para a sua alimentação, você ganha muito mais energia, porque o seu corpo ele não precisa gastar tanta energia ali fazendo aquele processo de digestão. E os benefícios vão um pouquinho mais além, existem várias pesquisas com uma galera que tem uma alimentação mais crua ou que adotou ela por um período de tempo para fazer esse teste, e essa dieta demonstrou melhorias até no emocional da galera. Além da dica das frutas que eu já dei pra vocês, que é uma boa forma de trazer esses alimentos crus pro nosso dia a dia, eu gosto de investir em uma saladona na hora do almoço, pelo menos assim eu garanto que eu vou comer uma salada cheia de alimentos crus pelo menos uma vez ao dia. E uma dica que a gente tá tentando fazer aqui em casa é sempre que a gente comprar essas folhas, as verduras pra fazer a salada, a gente já deixar tudo bem lavadinho e guardado no Tupperware ou naqueles saquinhos especiais
materiais para conservar os alimentos, porque assim fica muito mais fácil e prático da gente realmente conseguir consumir a nossa salada. Porque às vezes dá preguiça, mas quando já tá tudo lavadinho e prontinho na geladeira, fica muito mais fácil pra gente consumir. A quinta dica é pra vocês beberem água. Então eu nem preciso falar aqui a importância de vocês se manterem hidratados. Eu acho que eu vou me concentrar em poder dar dicas pra vocês consumirem mais água no seu dia a dia. Então a primeira delas é sempre andar com uma garrafinha, levar pro trabalho, levar pra faculdade, pra onde quer que você esteja, porque isso realmente motiva a gente a beber água. Outra dica que eu dou é sempre tomar um copo bem grande de água antes de dormir e um copo bem grande de água quando acordar. Eu já deixo os dois no meu criado mudo, que assim eu posso beber antes de dormir e quando eu acordo a água. É muito importante isso porque o nosso corpo desidrata bastante durante a noite e assim a gente mantém a nossa hidratação. E se você é uma daquelas pessoas que não bebe água nunca, e acredite, eu já fui uma dessas pessoas, começa a tentar fazer essas dicas, se forçar um pouquinho a beber água, que você vai ver que automaticamente, depois de um tempo, o seu corpo vai começar a pedir por isso. Então você vai sentir muito mais sede, muito mais vontade e falta de água quando você não estiver tomando. Então é só começar que o seu próprio corpo vai te pedir mais, vai fazer você continuar com isso. A sexta dica é para vocês tomarem chá. Gente, a gente já conhece há muitos anos as propriedades medicinais dos chás, então eu tô sempre fazendo um chazinho. Sempre que eu tô com alguma dor, com algum problema, a minha primeira, a primeira coisa que eu faço é tomar um chá para ver se só ele já consegue me ajudar, e muitas vezes funciona. É claro que tem vezes que a gente vai precisar optar por um remédio ou alguma coisa assim, mas os chás, eles ajudam muito a gente quando a gente tá com problema intestinal, quando a gente tá com algum desconforto, dores, cólica, eles ajudam muito. Então a minha dica é para vocês tomarem. Se vocês conseguirem fazer algumas substituições, fazerem blends de chás para vocês que combinem mais com os problemas que vocês têm ou com as necessidades que vocês têm, isso é muito legal. Inclusive, é uma coisa que eu aprendi com a minha nutricionista, foi a fazer sucos com chá. Então você prepara, por exemplo, um chá de hibisco e bate com morango ou com o que você quiser. Assim, se você não for uma pessoa que gosta de tomar chá quente, assim, você pode optar por tomar um chá gelado bem diferentão, fazendo essa mistura. Ela mesma chama disso chá. A sétima dica é para vocês montarem pratos mais coloridos. Eu acredito que essa seja uma forma muito intuitiva de saber que você tá conseguindo equilibrar os nutrientes do seu prato. Eu acho que pra mim não faz muito sentido eu ficar calculando muitas coisas, né? Eu gosto de ter uma alimentação bem intuitiva. Então, quando você olha pro seu prato, você vê muita cor ali, você pode ter certeza que ele tá equilibrado e que você tá indo no caminho certo. E, por exemplo, quando você olha pro seu prato e só tem amarelo, isso pode ser um erro. Pode acontecer de vez em quando, mas sua alimentação não pode se basear em sempre ter um prato da mesma cor. A oitava dica é pra vocês apostarem no simples. Eu sei que de vez em quando dá vontade de fazer umas coisas diferentes e que esse canal tá cheio delas, mas no dia a dia eu tento optar pelas coisas mais simples, então alimentos mais crus ou que estão um pouco cozidos ou que não foram processados, porque assim você consegue enriquecer o seu prato e trazer mais saúde pra ele. Às vezes, preparando um arroz e feijão pra você deixar pronto pra sua semana, por exemplo, você já tem uma base perfeita pra conseguir montar os seus pratos. Então, às vezes, complementar isso com uma salada simples ou enriquecer com alguma outra fonte de proteína já é o suficiente pra você ter uma boa alimentação. A penúltima dica é para você ler e pesquisar. Se você tem vontade de mudar a sua alimentação ou entrar numa alimentação com alguma restrição, por exemplo, a minha, eu não posso comer glúten por causa de uma doença e eu escolhi ser vegana. Então eu sei que eu tenho essas restrições alimentares, então eu sempre tô lendo e pesquisando. Existem vários canais no YouTube que falam sobre isso, vários textos, blogs, vocês podem começar a pesquisar para entender qual é a melhor forma de consumir algum alimento, como fazer as substituições necessárias, o que você quer saber, você pode procurar, basicamente. E depois de fazer essas pesquisas, de tomar mais consciência sobre isso tudo, você vai ver que você vai conseguir se alimentar de uma forma muito mais intuitiva. Então, pra galera que não entende, não manja muito sobre as propriedades do alimento, sobre uma alimentação saudável, não tá acostumada com isso, às vezes é muito difícil mesmo fazer escolhas, mais conscientes e fazer escolhas certas nesse momento. Mas a partir do momento que você conseguir informação, você vai fazer isso tudo de uma forma mais intuitiva, que é esse tipo de alimentação que eu acredito, sem dieta, sem cortar as calorias, mas sim se alimentando do que o seu corpo precisa e do que você tá com vontade. E minha última dica é que a sua escolha começa no supermercado. Eu não tô falando pra você correr das prateleiras dos industrializados. Vocês sabem que eu consumo coisas industrializadas também, que elas facilitam muito a vida, nunca vou ser contra isso. Mas o que eu paro pra pensar é quais coisas realmente vale a pena eu consumir industrializado, porque vai me ajudar, e quais coisas eu posso optar por fazer eu mesma. Porque afinal, você vai consumir aquilo que você tiver na sua casa. Então, se você lotar seu armário, sua despensa com coisas que você não quer comer, que você sabe que fazem mal pra você, provavelmente são elas que na correria do dia a dia você vai conseguir consumir. E ao mesmo passo que não adianta você querer se alimentar super saudável, mas você não ter nada daquilo pra oferecer na sua casa, e aí quando você tiver com vontade de comer essas coisas, você não vai ter, e o trabalho de ir comprar, de se mobilizar pra isso, vai acabar fazendo você desistir. Então, basicamente, vai lá, enche o seu carrinho de frutas, de verduras, de grãos, de muita vida,
vida, de muita cor, porque assim você sabe que você vai conseguir manter esse padrão de alimentação durante toda a sua semana. Gente, então vocês devem ter percebido que essas dicas não são apenas para pessoas que adotam uma alimentação vegana. Isso funciona para todo mundo que não tem uma restrição específica de saúde, que talvez não possa consumir alguns desses alimentos, mas basicamente pro resto, eu tenho certeza que essas dicas podem ajudar vocês a enriquecer mais a sua alimentação. E eu espero que vocês possam encaixar elas no dia a dia de vocês e ir testando e tentando um pouco até elas virarem totalmente naturais, igual são pra mim. E se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar seu like, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever aqui no canal e não deixa de me seguir lá no Instagram, @luiza_mota, nem de seguir meu irmão maravilhoso que tá gravando esse vídeo agora, é @titomota. Um beijo!